Então, gente, shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando então nossa aula de hoje, começando nossa aula de número 2 da disciplina Avodah 2. Como falamos anteriormente, essa disciplina tem um total de 20 aulas. Estamos ainda chegando na aula de número 2. Estamos seguindo a respeito das proibições de falsa profecia. Como falamos anteriormente, essa disciplina ela proíbe e regula, né, tudo aquilo que é relacionado a Avodah Zará. O que é Avodah Zará? Avodah Zará é serviço estranho. Então, qualquer forma de serviço estranho é proibido a partir dessa mitzvah. Então, e aí nós temos uma grande gama de serviços estranhos. E dessa grande gama tem aquelas que é adorações aos ídolos, propriamente dito. Tem também, dentro dessas proibições, a proibição de reaproveitar a idolatria. Vimos também, começamos então a ver a proibição de relacionado à falsa profecia. E depois a gente vai chegar ainda às proibições relacionadas à feitiçaria. Então, isso tudo é serviço estranho. Serviço estranho é tudo aquilo que Hashem não ordenou ou aquilo que Hashem proibiu. Tanto uma parte quanto outra são considerados, então, serviços estranhos. Então, pessoal, hoje, na aula de hoje, nós vamos ver exatamente mais uma proibição relacionada à falsa profecia. Qual é essa proibição? É a proibição de você seguir um falso profeta. Você viu que é proibido a pessoa falar falsa profecia? Ou seja, você viu que é proibido a pessoa profetizar falsamente, mesmo em nome de Hashem, e também é proibido profetizar falsamente, mesmo em nome de um ídolo. E agora você vai ver que existe uma outra proibição agora relacionada a quem ouve o falso profeta. Porque às vezes a pessoa nem está dando a falsa profecia, mas ela está seguindo. Ela está sendo, digamos assim, alguém relacionado à falsa profecia de modo passivo. Uma pessoa que ativamente ela não disse a falsa profecia. Mas, no entanto, ela é uma pessoa que segue a falsa profecia. E se ela segue, ela acaba alimentando o crescimento desse conjunto de ideias que tomam força para poder crescer como um todo. Então, esse é o assunto da nossa aula de hoje, que trabalharemos a partir de agora. Então, como estamos vendo, essa é a proibição de falsa profecia, que é de seguir a falsa profecia, né? De uma certa forma. Então, é proibido a pessoa fazer o quê? A proibição aqui consiste em a pessoa ouvir a mensagem de alguém que declara uma falsa profecia, né? Em nome de qualquer fonte que não seja o verdadeiro Deus, ou seja, em nome de qualquer idolatria. Aqui, você sabe que a idolatria, ela consiste de um sistema institucional. Nesse sistema institucional da idolatria, você encontra aquele que diz a falsa profecia, você também encontra aquele que segue os ensinamentos da falsa profecia. E o que nós estamos relacionando aqui é aquele que exatamente segue esses ensinamentos. Mesmo que ele não diga uma falsa profecia. No entanto, ele está sendo um adepto daquilo, ou um adepto da falsa religião,
ou de um movimento que está se iniciando, ou então de um tipo de seita ou algo assim. E ele segue, por exemplo, vocês sabem que o Islã, né, o Islã é uma religião que tem um profeta do qual as pessoas seguem esse profeta, o Maomé, Muhammad. O Islã tem uma mensagem que ele trouxe novos preceitos, ele trouxe novas revelações, trouxe um novo livro, inclusive. Então, o Islã ele tem uma mensagem que uma mensagem que é de um profeta que não é um profeta escolhido pelo povo de Israel, nem um profeta sancionado pelo Sanhedrin. Isso constitui um falso profeta. Então, toda essa multidão que segue o Islã, ela está seguindo esse profeta. Se esse profeta é de uma nova religião, se esse é um profeta de uma nova religião, ele se constitui um falso profeta. E se as pessoas o seguem, né, elas estão exatamente transgredindo essa ramificação que nós estamos vendo aqui. O mesmo se aplica a qualquer outro segmento, tá? Não somente esse, mas qualquer outro segmento que você tenha conhecimento, e assim qualquer outra nova religião. A ideia principal é que nós, as nações, nós não temos uma religião em si. Nós seguimos a Sheva Mitzvot Bnei Noach, as 7 leis universais. E nos conectamos à religião do povo judeu, que é o judaísmo. Deus, ele só deu um caminho, ou seja, ele só deu que é a Torá. Esse é o verdadeiro caminho, a Torá. A Torá, ela se relaciona com o povo judeu através das 613 mitzvot. E a Torá se relaciona com as nações por meio da Sheva Mitzvot Bnei Noach, ou seja, das 7 mandamentos universais, com suas ramificações. Então esse é o único caminho. A partir do momento que as pessoas institucionalizaram novo sistema de crenças, diferente daquilo que a Torá fala, a Torá foi dada primeiro, como você sabe. Então, as pessoas fizeram o quê? Criaram novas religiões, novos preceitos. Isso é proibido pela Sagrada Torá, conforme nós sabemos. Então, se esse falso profeta ele for capaz de realizar, por exemplo, algumas previsões corretas, ou até mesmo ele fazer milagres, isso não prova a veracidade dele. Muito pelo contrário, isso é um teste que Deus está enviando para você, para ver se você realmente é fiel a ele. Então, por que existe idolatria no mundo? Por que existe falso profeta no mundo? Porque é um teste. É uma prova que você está sendo submetido para ver se realmente você é uma pessoa que teme a Deus. E se você é uma pessoa que teme a Deus, você vai seguir o verdadeiro profeta e não um falso profeta. Ou então você é uma pessoa que segue qualquer vento, né? Ou seja, qualquer coisa que apareça por aí. Então, ele testa nós, os seres humanos, a respeito dessas profecias verdadeiras e falsas. Então, a respeito disso, como falamos anteriormente, realizar prodígios e milagres é uma prova que alguém é um verdadeiro profeta? Não. Não prova que ninguém seja um verdadeiro profeta porque ele realiza milagres. Não prova que ele seja um verdadeiro profeta porque, de repente, ele faz predições e aquelas predições ocorram. Até porque isso pode ser um teste de Hashem. Que prova se alguém é um verdadeiro profeta? A mensagem que ele traz. Se aquela mensagem que ele está trazendo, ela está de acordo com a Torá. Ou se essa mensagem que ele está trazendo, ela não está de acordo com a Torá. Então, esse é o único critério. O critério é a conexão que o ensinamento do suposto profeta, ou do suposto líder, ou do suposto mestre, tem com a verdadeira mensagem da Torá Sagrada. Então,
embora esse falso profeta, hoje em dia, ele não estivesse sujeito à pena capital por tribunal, porque não tem tribunais exatamente para isso hoje, existe a punição pelas mãos dos céus. Como existe a punição pelas mãos dos céus para aqueles que seguem os falsos profetas, por aqueles que são arregimentados e se seduzem e acreditam e dão veracidade a essas falsas profecias. Então, essa é uma questão muito, mas muito importante. Muito importante mesmo, que nós devemos ter o seguinte cuidado. Bem, vamos então ver nas fontes onde nós encontramos isso. A primeira fonte que nós temos é o Mishneh Torah, em Lihot Melahim, capítulo 9, Alahá número 2, que vai dizer que nós, os descendentes de Noé, ou seja, toda a humanidade, nós somos o quê? Culpados quando, ou seja, nós cometemos uma idolatria se adorarmos um falso Deus, na forma como aquela religião ela adora aquela falsa divindade. Então, esse é o primeiro conceito que se tem. Logo, se alguém ensina a praticar idolatria, ele é um falso profeta. E se alguém segue esses ensinamentos, está seguindo exatamente isso. Um ensinamento que ensina a praticar idolatria. E isso faz que a pessoa cometa uma transgressão. O Sefer Hinuhi, na Mitzvah 456, ele vai dizer o seguinte, que nós não devemos ouvir a profecia de alguém que profetiza em nome da idolatria, ou seja, não devemos perguntar a ele, nem investigar se ele pode apresentar algum sinal ou maravilha, como fazemos com alguém que profetiza em nome de Deus. Pelo contrário, devemos impedi-lo de realizar qualquer ato, assim como fazemos com alguém, com qualquer outra espécie de transgressor. E sobre isso está escrito lá em Devarim, capítulo 13, versículo 4. Não ouvirás as palavras daquele profeta. Qual é o motivo disso? Por que existe essa ordem aqui? O Sefer Hinuhi vai dizer o seguinte, que a raiz, ou seja, o fundamento dessa proibição é o fato de que o erro é algo recorrente entre as pessoas, cujos intelectos nem sempre são suficientemente fortes para alcançar a verdade absoluta. A Torá tem receio de que, ao ouvir as palavras desse falso profeta, qualquer possa ser seduzido, mesmo que brevemente, ou que passe a duvidar ainda por uma hora. Então, o problema da falsa profecia é que elimina a mensagem da Torá. A falsa profecia, ela traz a longo prazo um descrédito à mensagem verdadeira. Por quê? Porque a mensagem verdadeira também é passada por profetas. E se um profeta falso surge e as pessoas começam a segui-lo, logo se começarão a questionar tudo aquilo que pode ser verdadeiro também. E aí cria-se uma grande confusão sobre isso. O Rambam no Mishneh Torah, Avodat Kohavim, capítulo 1, alahá número 2, e nós vimos isso, que nos primeiros tempos lá, surgiram falsos profetas que diziam a seus povos que Deus lhes havia ordenado: sirva essa estrela, ou todas as estrelas, ofereça-lhe sacrifícios, construa um templo e faça uma imagem dela, para que as pessoas, homens, mulheres, crianças, se prostrem diante dela. Eles apresentavam formas e diziam que essas imagens representavam certas estrelas, alegando terem recebido tais instruções por revelações proféticas. Assim, as pessoas passaram a fazer imagens em templos, debaixo de árvores, no topo de montanhas e colinas. E esses falsos líderes ensinavam
que tais imagens seriam a fonte de bênçãos e castigos, e que era adequado temê-las e servi-las, e prometia que através desse culto as pessoas prosperariam. Com o tempo, essa prática se espalhou pelo mundo e a verdadeira lembrança do nome de Deus único desapareceu. Restaram apenas poucos indivíduos, como Hanoch, Metusela, Noah, Shem, Ever, que mantiveram conhecimento da verdade. Isso perdurou até o nascimento de Abraham Rabino, pilar do mundo, que iniciou o retorno da humanidade ao conhecimento do Criador. Então, o Rambam está falando aqui sobre o surgimento da idolatria. E uma peça-chave para que esse desenvolvimento ele tivesse era exatamente o papel desses falsos líderes, os falsos profetas. E como o Rambam diz, esses falsos profetas, na verdade, eles se posicionavam de uma forma a amedrontar as pessoas e trabalhar através do medo, dizendo: se você não praticar e servir a esses deuses, isso vai acontecer uma calamidade com você, com sua família, seus amigos e por aí. Então, um pressuposto da idolatria é sempre trabalhar tudo em cima do medo e nunca realmente da verdadeira conexão com o amor. Ou seja, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, o devorador vai te pegar. Se você não fizer isso, vai acabar com a sua vida, você vai ficar doente. O inimigo vai fazer isso com você, ou aquilo outro, e por aí vai. Sempre a falsa profecia trabalha com medo. E seguir esses falsos profetas é exatamente alimentar a ideologia do medo. Alimentar o mal em si mesmo. Alimentar o terror psicológico. Ainda que o terror hoje ele não seja um terror físico, mas existe o terror psicológico, alimentado várias vezes e de várias formas por esses falsos profetas. O Rambam no Mishneh Torah, Avodah Zarah, capítulo 7, 5, 7, ele vai dizer o seguinte: que é proibido discutir ou debater com alguém que profetiza em nome de uma divindade falsa. Não devemos solicitar que ele realize sinais ou milagres. E se o fizer por conta própria, não devemos prestar atenção nem considerar isso. Quem observa tais supostos milagres e cogita se podem ser verdadeiros, transgride um mandamento negativo, conforme está escrito em Devarim 13:4. Não dê ouvidos às palavras daquele profeta. Então o Rambam explica aqui qual é a gravidade disso. Quando a pessoa submete a um debate, uma discussão com um falso profeta, com um falso líder, com aquele que ensina idolatria, ele praticamente está se colocando no mesmo patamar que aquele. Todo debate, ele leva uma coisa em consideração: fazer concessões para chegar num ponto-chave ali de harmonia. E nós não estamos prontos para fazer concessões sobre a nossa Torá, nem tampouco sobre as nossas 7 leis universais. Então, a partir do momento que a pessoa vai debater, vai discutir, ela vai colocar-se nesse patamar. Por isso que não é uma coisa muito correta se colocar nesse patamar da Avodah Zarah, da idolatria, do serviço estranho, juntamente com pessoas que fazem isso. Então, deve-se ter esse cuidado exatamente. Guia dos Perplexos, parte 3, capítulo 24. Olha o que o Rambam vai ensinar. Que as provas descritas nas Escrituras têm o propósito de fortalecer a fé e a devoção de uma pessoa ou de uma nação. O sacrifício de Isaac, por exemplo, foi um desses testes, realizado apenas diante de Deus e dos envolvidos. Sobre isso a Torá declara, Devarim 13:4, pois o Senhor teu Deus te prova
para saber se amas o Senhor teu Deus. Esses testes servem para despertar a fidelidade do homem ao Criador, demonstrando se ele escolhe seguir sua vontade, mesmo quando confrontado com situações que parecem desafiá-la. Então, o Rambam aqui ele vai expor o princípio pelo qual Deus testa as pessoas. Ele fala que esses testes são para, primeiro, fortalecer a fé do ser humano. Esse é o primeiro princípio. Igual submeter a questões sobre escolhas difíceis de ser feitas, como, por exemplo, quando um falso profeta ele se apresenta fazendo milagres, ou quando esse falso profeta ele se apresenta fazendo uma predição e aquela predição acontece, fala, tá? A Torá não fala que ela não vai acontecer, muito pelo contrário, a Torá fala que vai acontecer mesmo. E naquele momento você é colocado em xeque se acredita ou não acredita. E aí que vai realmente sobressair a sua fé verdadeira. Se a sua fé é sólida, se ela é enraizada nas linhas da Sagrada Torá, aquele teste vai fazer você amadurecer e, inclusive, ser um bom exemplo para outras pessoas que estarão iniciando. Se, no entanto, você sucumbir ao teste, significa somente que você, infelizmente, não estava tão enraizado na Sagrada Torá. Esse é o problema. O que faz, então, as pessoas seguirem a falsa idolatria, seguirem os falsos deuses, seguirem as falsas religiões, seguirem os falsos profetas? O que faz as pessoas seguirem esses caminhos é que elas sucumbiram ao teste. Mas tudo tem retorno. Todo mundo pode dar meia volta, todo mundo pode retornar, todo mundo pode se arrepender e todo mundo realmente pode, realmente, de verdade, todo ser humano pode, de fato, tá? Todo ser humano pode realmente mudar essa situação. É só ele querer. Então, não passar no teste também não é o fim do mundo, ok? Não passar do teste, não, de forma alguma, é o fim do mundo. E para nós terminarmos, nós temos aqui uma fonte do grande Beshit, ou seja, o Baal Shem Tov. Em Bereshit, capítulo 2, 5, ou seja, comentando sobre Bereshit 2, 5, o Baal Shem Tov ele traz o seguinte ensinamento, que ainda que Deus possua presciência, ele deseja que as pessoas escolham livremente aprimorar-se, razão pela qual nos deu a Torá e os mandamentos. Assim, a vontade de Deus transcende seu conhecimento antecipado dos fatos. O mal e os testes existem para permitir que os justos revelem sua conexão com a vontade divina. Como está escrito em Devarim 13, 4, pois o Senhor teu Deus está te provando. Este mundo é um mundo de provações, no qual a alma é enviada para ser testada. Se uma pessoa peca, ela segue o caminho do conhecimento divino, que antevia esse erro. Mas se não peca, ela se conecta à vontade de Deus, que é superior ao conhecimento, pois Deus não deseja o mal, nem o pecado. Então, o Baal Shem Tov traz o seguinte: Deus ele tem os dois caminhos, sabe? Tanto o caminho que ele sabe que a pessoa iria transgredir, mas também ele sabe que a pessoa iria conseguir não transgredir. Ah, mas como é que isso é possível? Como é que Deus tem duas linhas futuras? Isso pode ser impossível para os seres humanos, que têm limitações. Mas quando nós falamos de Deus, Deus é o Deus dos paradoxos. Deus, ele é o Deus das contradições. Deus, ele é o Deus do bem e do mal. Deus faz todas as coisas. Quando falamos que Deus faz todas as coisas,
significa que ele fez vários futuros do qual você pode escolher. Inclusive, a sua escolha vai determinar em qual linha do futuro você está conectado. Só para nós termos ideia sobre isso. Então, qual é o propósito de Deus a respeito dos testes que ele submete ao ser humano? Exatamente, o propósito é você vencer esses testes e você fortalecer a sua fé e você conseguir se conectar a um desses futuros pelo momento presente do qual você está. Então, o verdadeiro sentido não é fracassar e seguir um falso profeta. O verdadeiro sentido é você fortalecer sua fé e não seguir um falso profeta. Vamos estar abrindo agora para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, só digitar no chat aí no YouTube que eu estarei respondendo, ok? Agora são exatamente 7 horas e 35 minutos. Então, até 7h36 agora. Então, até 7h40 eu estarei até 7h41 estarei respondendo as perguntas. É só você digitar aí que eu estarei respondendo, ok? Lembrando que eu vou passar também uma atividade baseada nessa aula de qual vocês estão participando. Estou vendo aqui, estão conosco nessa transmissão, o José Carlos Garcia, a Luciana Ribeiro, lá da Bahia, o Elaido Silva, lá do Rio de Janeiro, José Carlos, o Abel Secom, lá de Chapecó, e a Maria Lúcia, a Malu, que é lá de Brasília, estão assistindo conosco nossa transmissão. Então, pessoal, alguma dúvida? Só digitar a pergunta aí que eu estarei respondendo. Amanhã teremos a nossa aula de número 3, tá? Aula de número 3 amanhã. Na aula de número 3 a gente vai continuar ainda nessa parte da falsa profecia, lidando com mais uma ramificação relacionada a este ponto também. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem uma pergunta?
Lembrando, pessoal, passei uma atividade para vocês hoje, tá? Atividade que eu passei hoje, vocês podem me entregar até a próxima quarta-feira. São 7 dias para cada atividade passada. E os 7 dias só consta depois que eu posto a atividade. Então, postei a atividade, 7 dias para poder ser entregue. Então, não tivemos nenhuma pergunta na aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós aprendemos sobre a proibição de seguir um falso profeta. Vocês viram que é proibido ouvir a mensagem de alguém que declara uma profecia em nome de qualquer fonte de uma idolatria. E também é proibido solicitar ao falso profeta, né, idólatra, qualquer prova de sua autenticidade, seja na forma de previsões ou de sinais milagrosos, seja pelo simples fato de afirmar que fala em nome de uma entidade que não é Deus, já se prova automaticamente que sua profecia é falsa e prejudicial. Se esse falso profeta for capaz de realizar previsões corretas ou até milagres, isso não prova a veracidade dele. Pelo contrário, isso é um teste enviado por Deus para comprovar a nossa fidelidade à Torá eterna. Embora o falso profeta esteja sujeito à pena capital, aquele que escuta não é julgado pelos tribunais, mas recebe a punição pelas mãos dos céus. As fontes que comprovam isso está no Mishneh Torah, livro de Melohim, capítulo 9, alahá número 2, no Sefer Hinur Mitzvah 456, no Mishneh Torah Avodat Kohavim, capítulo 1, alahá 2, no Mishneh Torah Avodat Zarah, capítulo 5, alahá número 7, no Guia dos Perplexos, parte 3, capítulo 24, e no comentário do Baal Shem Tov sobre Bereshit, capítulo 2, 5. Exemplos práticos sobre isso é não dar ouvidos a qualquer pessoa que reivindique revelações provenientes, por exemplo, do cristianismo, ainda que suas palavras aparentam ter algum elemento de verdade. Não ouvir revelações provenientes de fontes ocultistas, como Nostradamus, Edgar Cayce, Joseph Smith, fundador do mormonismo, ou semelhante, ou qualquer líder de qualquer falsa religião. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que a Hashem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite. Shalom, shalom a todos e até amanhã.